Olá, eu sou Sheila Maurício e a gente vai dar continuidade na aula do calendário Advento 2025. A gente vai continuar, porque a primeira aula já aconteceu. A gente fez a leitura do projeto, a gente fez a explicação da lista de material, a gente fez até a colocação dos números para a gente colocar, transferir eles aqui para o tecido. Então, a gente fez os envelopes e o transferindo ele para o tecido. E daí lá eu terminei explicando assim, que a gente tinha que colocar o tecido direito com direito. E daí a gente pega na parte de baixo, costura, passa uma costura aqui, ó, costura. Depois a gente abre, mede o meio, faz assim, né? Pode medir o meio assim. E coloca, então, os numerozinhos. Costura ao redor. Então, é só passar uma costurinha, ó. Uma costurinha e a gente deixa aqui. Então, essa parte aqui, ó, de fazer duplo, desvirar, já está lá no primeiro vídeo, tá? Então, aqui já é o segundo vídeo, ó. Então, a gente costura aqui ao redor, ó. Costura ao redor. E daí, a gente pega, bota direito com direito, aonde a gente riscou, porque para cada número tem os números, tem as medidas, né? E a gente vai continuar costurando. Então, eu vou subir aqui, vou deixar um pedaço aqui em cima, com os dois dedinhos abertos para desvirar, e vou continuar aqui. Eu vou abaixar aqui para vocês acompanharem. Deixa o espaço aberto. Então, costura ao redor, deixa o espaço aberto e desvira. E assim a gente vai fazer com todos os números, tá? Com todos os números. Vai posicionando nos tamanhos que tem, que para cada número tem um tamanho, que é a faixinha, né? Tem várias faixinhas. O tamanho vai aumentando de 5 em 5 centímetros. Ó, fiz isso aqui, agora eu vou colocar plumante aqui. Todos eles vão um pouquinho de plumante. É pouquinho, tá? Não é muito. E essa parte aqui, depois, a gente costura na árvore. Eu já expliquei que a árvore vai uma vez dupla, pode colocar manta ou pode colocar feltro. Ou pode colocar manta ou pode colocar feltro. Ó. Então, é bem pouquinho que vai, não é muito. É pouquinho, ó, ele fica só para dar um relevozinho. Porque senão não vai caber a bolinha, né? Ou o brinquedinho, ou a lembrancinha, o que vocês quiserem colocar aqui para poder colocar aqui no envelopezinho. Ó, essa parte aqui nós vamos fechar. Então, a gente tem que fechar na mão. Então, vou colocar aqui a agulha. Eu dobro aqui, ó. Assim, ó.
e vou costurar aqui, de um lado e do outro. Ó. E venho costurando. Fechou o buraquinho. E assim a gente vai fazer em todos, tá? Em todos. Vão dividindo, ó. O primeiro eu coloquei o número 1 e o 2. Depois, o segundo eu coloquei 3, 4 e 5. Depois, eu coloquei 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12. Tudo da mesma forma, tá? 13, 14, 15, 16 e 17. 18, 19, 20, 21 e 22. E o 23, o 24 e o 25, então, aqui embaixo. Então, a gente monta a árvore assim, ó, né? E depois vai espalhando todos o desenho da árvore na própria árvore já costurada. Então, isso aqui eu vou reservar. Vou reservar isso aqui. E vou pegar a árvore. Então, a árvore foi assim. Uma vez manta, pode ser feltro. Eu tô usando aqui a manta R2 e o tecido duplo. E costuro só aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, ela vai ficar toda aberta. Costuro todo ao redor no risco. No risco. Desviro. Pode pegar o ferro e dar uma sentada no tecidinho. Eu vou usar aqui dentro, para ajudar a ficar mais firme, um pedaço de EVA. Esse EVA aqui, ele é um EVA mais grossinho. Ele não é um EVA muito fininho. Ele é aquele EVA que a gente usa para fazer solinha de boneca, de sapato de boneca. Ele é de 3 milímetros. Eu vou pegar esse EVA e vou cortar no risco do desenho que eu costurei a árvore. Vou bem aqui em cima, ó. Põe bem aqui em cima. E ele vai sentando, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu já deixei assim pra mostrar pra vocês. Aqui eu corto, eu tiro 1 centímetrozinho aqui, ó. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Vou dobrar assim, ó. E vou fazer aqui uma costura à mão. Vou pôr aqui um alfinete.
E vou aqui e a gente vai costurar a mão. Sheila, dá pra passar na máquina? Até dá, tá? Só que daí vocês vão furar o EVA. Se quiser passar aqui na máquina, ó, sentar e passar na máquina, dá, tá? Só que fura o EVA. Corta o EVA, né? Com os furinhos da... Sentar bem ele. Tem que ficar bem sentadinho. Dobramos aqui um pouquinho, ó. E daí a gente pega a agulha com a linha verde. E ó, uma vez aqui em cima e uma vez aqui embaixo. E vem assim, ó, em linha reta, ó. Em linha reta. Ó, e vem costurando, e vai costurar toda essa parte aqui, todinha. Então, ó, aí a gente vai terminando aqui, ó. E faz toda a costura aqui. Feito essa parte aqui toda costuradinha, bonitinha, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte que é o caule. O caule é a parte que tá atrás, ele é para ajudar a estruturar também. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a manta também, o duplo e o tecido dobrado aqui. Então, aqui tem 15 pelo tecido inteiro, 1,40 m, 1,50 m, né? E ele dobrando, então, dá 45. Então, ele é inteiro aqui, tá? Costura todo ao redor e deixa um pedacinho na frente aqui pra desvirar. Ó, deixa um pedacinho aqui embaixo para desvirar. Então, ele é o tecido inteiro. Então, aqui tem 15 centímetros. Então, eu pego agora aqui, ó. E desviro.
Desvira. Ó. Desvirou. Pode passar o ferro, tá? Aqui eu tô sem ferro, né? Passa o ferro e aqui, ó. Ele vai, a posição dele aqui, ó, é até onde ele não vai aparecer do outro lado. Então, mais ou menos um palmo meu, mais ou menos aqui, ó, uns 11 centímetros. E daí, você vai colocar ele bem aqui no meio. Ó. Bem aqui no meio. E vai costurar aqui ao redor. Então, como que você vai costurar aqui? Você vai pegar a agulha e vai costurar. Uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, todo em volta. Todo em volta. Todo em volta. Ó, tá? Todo em volta. Sheila, e aqui? Aqui você vai fazer assim, ó. Vai levantar aqui, ó, e vai costurar aqui, ó. Todo em volta. Aqui, 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 tá? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Fez isso, costurou todo em volta. A gente vai pegar e vamos colocar os números. Então, aqui, ó, o número 1 e o número 2, eles não vão bem aqui em cima. Eles vão aqui, ó, aonde está o desenho, tá? Então, aqui, ó, eles vão, mas basicamente aqui, ó, o número 1 e o número 2. Um palmo meu, mais ou menos 10 centímetros aqui pra baixo. Então, daqui pra cá. Como que eu vou costurar? A mesma coisa. Eu vou pegar a agulha e vou costurar só essa lateral. Só essa lateral aqui e só essa lateral aqui. Só as laterais. E daí, na sequência, eu venho colocando os próximos números. Eu deixo mais ou menos um dedinho aqui, ó. E venho colocando todos eles assim, ó. Eu vou posicionar aqui e vou voltar com a câmera já com eles posicionados. Então, ó, tô aqui posicionando o último número no alfinete. Ó, então, o que que eu fiz? Ó, deixei aqui 10 centímetros. E vou colocando, a gente tem que começar por aqui, ó. Essa ponta aqui tem que ficar no final da árvore, não isso aqui. Sempre o começo aqui, ó, encostando aqui na árvore, ó, sempre. Ó, se eu levantar assim, eles não vão pender pra frente, não vão. Mas o que que eu aconselho? Principalmente esses 4 aqui finais, ó. Também pegar aqui o meio e dar um pontinho, aqui, mas mais aqui por dentro, ó. Dá um pontinho. Aqui, ó. Pode pegar a linha por aqui, ó, e dar só um pontinho aqui. Porque como eles são mais pesadinhos, principalmente esses aqui do meio, tá? Por eles serem mais pesados. Nem é tão mais pesado, sim, maior, né? Mais comprido. E todos eu só costurei aqui na beirada. Todos, desde o primeiro a esse último aqui, a gente vai costurar assim, ó. Uma vez lá, ó. Assim. Tudo ao redor. Todos eles.
todas essas, para ele ficar em 3D, tá? Para ficar em 3D. Ó, para ficar aqui em 3D, a gente vai fazer assim em todos eles. E aqui no meio, ó. E aqui no meio, vamos fazer de conta que a gente já costurou tudo. E aqui no meio eu costuro aqui, ó. Pego aqui no meio, pego aqui na árvore, pego aqui no meio e puxo, ó. Pra ele não ficar com essa parte aqui solta. Vamos fazer aqui na carreira do 10, na carreira do 15, na carreira do 20 e a do 25, tá? Só aqui no meio. Então, isso aqui vocês já vão saber fazer. Já vou pular dessa parte aqui. Aqui embaixo a gente vai fechar. E vamos reservar essa parte aqui, porque aqui vai o Papai Noel que tá com o presente. Agora, eu vou deixar reservado essa parte aqui. Vamos, então, para as partes do corpo, tá? A parte do corpo. Como que a gente vai fazer a parte do corpo? É muito fácil. Essa aqui é a parte que é a botinha de todos, são todas iguais. Nós vamos riscar, costurar ao redor, deixar essa parte aqui aberta. Aí, recorta. Sempre deixando um distanciamento. E desvira. Então, vai pouco plumante, tá? Pouco, ó. Pouco plumante. Não é muito plumante. Não é uma botinha cheia, lotada. Não, ó, é pouquinho plumante. Aqui, a gente faz um fuxico. Eu faço assim, ó. A gente faz um fuxico, puxa, ó. Puxa e dá um nozinho. E dá um nozinho. Os que vão na perninha, que é essa daqui, a perninha traseira, os que vão na perninha, a gente vai desvirar, tá? A gente vai desvirar. Vai fechar, ou pode até primeiro fechar aqui, ó, a parte maior. Pode fechar assim, ou pode até fechar na máquina. Pode fechar. Desvirar. Fazer um fuxico. Fazer um fuxiquinho. E a gente vai encher. Deixa eu pegar aqui. A gente vai encher, ó, e vai colocar fuxico com fuxico. Então, nós vamos costurar a perninha, porque dois tem essas perninhas. A gente vai encher, vai fazer um fuxiquinho e vai costurar aqui. Assim, 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 tá? Então, dois tem essa perninha aqui e um não tem, que é o que tá sentadinho com a perninha pra frente. O de ladinho e o que tá sentado com a perna aberta não tem. Então, eu vou mostrar como que costura assim, ó, na perna aberta. A luvinha. Costura-se no risco. No risco. Desvira, corta, né, o excesso.
desvira e também não vai muito plumante. E a gente faz um fuxiquinho. Põe pra dentro, ó. Esse aqui é o fuxico que a gente vai fazer lá naquela perna, né? Ó, o fuxico. Corto. O braço, nós também costuramos no risco e deixamos aberto aqui, ó. Então, passa a costura em cima da linha, não tem segredo. Todos os braços são assim, todos. Também vamos encher e também não é muito. Ó, não é muito. Vamos pegar aqui a linha e fazer um fuxico. Fizemos o fuxico. Eu seguro, ó. E dou um nozinho. Agora, eu vou pegar aqui onde tá o dedinho, vou colocar aqui pra cima, ó. E vou costurar uma vez na luva, uma vez no braço, uma vez na luva, uma vez no braço. E assim eu vou fazer todo em volta. E é assim que a gente coloca o sapato na perna. Naquela perninha que eu mostrei, ó. É assim. Uma vez aqui, ó. É assim que a gente coloca. E faz todo em volta, ó. Todo em volta. Feito isso aqui, a gente vai reservar. Agora, a gente vai pegar e vamos fazer a cabecinha. Cabecinha de todos é igual a mesma coisa. Costura no risco e deixa aberto aqui embaixo para desvirar. Então, risca o tecido duplo, tá? Costura em cima do risco e deixa aqui aberto, ó. Desvira. E a gente vai encher. Todas as cabecinhas são assim, todas as 3. Do mesmo jeito. E a cabecinha aqui, ela é mais firme. E toda a cabecinha é igual, tá? Todas elas. São 3 cabecinhas, que são 3
3 corpos diferentes, mas são 3 cabecinhas. Então, cabecinha, bracinho de todos são iguais. Então, a cabecinha, ela é mais firmezinha, ó, bem firmezinha, e a gente vai fechar aqui. E daí, a gente fecha assim. Igual a gente fechou a árvorezinha, igual costurar a árvorezinha no verdinho, igual costurar o marrom na parte da árvore verde, de um lado pro outro, sempre. Fechou. Cortou pra cá. Agora, nós vamos costurar a touca. Como que a gente costura a touca? Dobra do tecido, aqui, aqui tá aberto, aqui tava aberto, a gente costura aqui. Só aqui. E aqui também fica aberto. Então, aqui tá a dobra do tecido. Essa dobra do tecido é a parte que vai na frente da cabeça. E a parte de costura fica pra trás. Então, a gente vai desvirar. Ó, vou colocar assim na cabecinha, ó. Ó, então, a costura fica aqui pra trás. E essa parte aqui, ó, fica pra frente. Eu vou pegar aqui a linha e vou costurar a touca aqui. Costurar aqui, ó. Corpo na cabeça. No corpo e na cabeça. Assim, eu faço todas as cabeças. Deixo assim, todas as 3, ó. Tudo igual. Todas as 3 são iguais. Do mesmo formatinho, ó. Todas as 3. Reservo isso aqui, porque os corpos que são... A parte de corpo que é diferente. Então, nós temos um corpo que a perninha é o que fica em pezinho, ó. A perninha é assim... Nós temos o corpo que fica sentado e nós temos o corpo que fica aberto. Todos a gente costura no risco e respeita onde está aberto. Todos, todos. E daí a gente desvira e a gente vai encher. O corpo não é muito cheio, mas também não é vaziozão. É um corpo moderado. Tá? Não pode ser aquela coisa dura, bem longe. Então, é um corpo que a gente vai encher um pouquinho, tá? Mas também não vai ficar uma coisa mole, ó.
Então, esse aqui é o da perninha. Esse aqui é o sentado. Esse é o sentado. E esse é o em pé. Esse tecido que eu tô usando aqui, ele é uma pelucinha, é um Microsoft, só que ele é um tweed. Então, ele tem só um trabalhadinho aqui, diferente do Microsoft, mas é uma espessura de Microsoft. Então, esse é o em pé, esse é o sentado e esse é o de perninha aberta. A ordem onde vocês vão querer colocar cada um, fica a critério de cada uma, tá? Se quiser colocar esse embaixo e esse sentado em cima, ou vice-versa, como tá no meu, a ordem não vai alterar. A ordem de como vocês vão colocar é de vocês. Então, a gente vai colocar plumante nesses corpos aqui. Eu vou encher todos eles aqui assim com um pouquinho de plumante. Então, ó, continuamos enchendo, ó. Colocando aqui, ó. Não é muito, tá? Não é muito. É pouquinho. Mas, que não pode deformar o corpinho, né, ó. Aqui as costas, aqui a barriguinha. Aqui o pescoço. Esse aqui também, ó. Não é muito, eles têm que ficar mais assim, achatadinho, mas tem que ter... Pra ter espaço aqui pra desvirar pra caber os pezinhos, ó. E o sentado que a gente tava enchendo. Fechou? Agora, a gente vai fazer o fechamento tudo com fuxico. A gente vai pegar a linha. Todas as partes nós vamos fechar assim com fuxico, ó. Todas. Todas as partes que estão abertas de todas as partes de corpo. Ó, põe aqui pra dentro. E dá um nozinho. Todas as partes nós vamos fechar assim. Aqui na cabeça e na parte de pezinho. Todos esses corpinhos a gente fecha assim. Vou fechando assim todos os corpinhos. Então, ó, aqui nas partes da perninha, a gente fecha igual a cabecinha. De todos eles são assim, tá? Faz o fuxiquinho, ó. Deixa preparadinho para receber os pezinhos. Ó, esperando o pezinho. Então, todos, né, cabecinha e pezinho. Cabecinha e perninha, ó. Todos eles assim. Então, a gente vai pegar o pezinho, que a gente já fez, já encheu e já fez o fuxiquinho, e vamos colocar assim. Esse aqui é a barriguinha, então, nós vamos colocar assim. Assim. Pezinho pra frente. Pezinho pra frente. Sim. E daí eu faço, ó, uma vez aqui na perninha, uma vez aqui no bracinho, ó.
Uma vez na perninha, uma vez no corpinho. Uma vez na perninha, uma vez no corpinho. Ó, e vamos costurar igual a gente fez no bracinho. Tudo em volta. Tudo em volta. Todo em volta. Esse aqui, e que ele tá em pé, ele tem aquela perninha que a gente vai embutir aqui. A gente arremata, dá um nozinho. Ó, perninha assim. E a gente vai pegar aquela perninha que a gente já tinha deixado arrumadinha, ó. Perninha. A gente vai colocar onde? A gente vai colocar ela assim, ó. Ó, na frente, ó. E aqui, ó, a gente vai costurar assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar. Porque esse aqui, ele vai levar a calça. É o único que tem calça. Ele precisa ficar bem bonitinho. Então, a gente só bota assim, ó. Assim. Ó, reto aqui, ó, pezinho com pezinho. A gente coloca aqui, ó, e costura aqui no corpo, ó. Costura aqui no corpo assim, ó. Costura assim no corpo, ó. Pode arrematar. A mesma coisa vai acontecer com o que tem pé, que tá sentado, né? Vamos colocar os pezinhos aqui, ó. Igual a gente colocou aqui. E aqui também, igual a gente colocou aqui. Então, o pezinho é colocado aqui, ó, costurado, ele assim, ó. Igual a gente colocou lá no outro. Ó, então, a gente vai fazendo assim. E os pezinhos, então, colocadinho. Aí, esse aqui, ele tá sentadinho, ele também tem a perninha aqui pra trás, ó. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Perninha dele aqui, ó. Ele também tem a perninha pra trás. E a gente costura aqui, ó. Ó. Feito essa parte, nós vamos botar a cabecinha neles no lugar. Então, a cabecinha é aqui em cima, aqui, ó. Ó, já vão dando forma, né? Como que a gente costura a cabeça? A mesma coisa, corpo e cabeça, corpo e cabeça.
Então, ó, a gente pega aqui, ó, posiciona bem certinho e costura. Uma vez aqui no cabeça, uma vez aqui no corpo. E vai fazendo igual a gente fez na mãozinha, igual a gente fez no pezinho, todo em volta da cabecinha, ó. Todo em volta. E o jeito de colocar as cabeças em todos são iguais, tá? Dessa mesma forma. De todos são iguais, do mesmo jeito. Ó, vamos colocar a cabeça nesse assim. Vamos colocar a cabeça nesse aqui assim. Todas as formas de colocar a cabecinha são iguais aqui, ó, no pescocinho. Então, agora a gente vai costurar a segunda cabecinha. Aqui, ó. Posiciona bem aqui em cima no pescocinho, ó. E vamos costurando ao redor. Então, ó, a gente vai costurando assim. A gente monta tudo fora, tá? Tudo fora. Depois, a gente vai com eles prontinho pra colocar na árvore. Então, o que fica de ladinho, né, ó, o sentadinho com a cabecinha, a perninha aberta com a cabecinha e o de ladinho na árvore com a cabecinha. Agora, a gente vai colocar os braços. Então, eu já mostrei, né? A gente enche um pouquinho, faz o fuxico com o fuxico e vamos posicionar. Esses braços aqui são posicionados assim. Por aqui um alfinete. Pode pegar de um lado pro outro? Pode. Esse aqui que tá em pezinho, os bracinhos deles é um na frente e o outro desse lado aqui, assim. Porque um vai ficar assim segurando na árvore. Deixe um dedinho aqui, ó. Ó, assim. E esse aqui que tá sentadinho, também, de um lado e de outro. Que ele vai segurar o presente, ó. Pode fazer de um lado pro outro. Então, ó, bota de um lado pro outro. Então, eu vou pôr aqui uma linha maior.
Vou firmar bem. Como que a gente põe de um lado pro outro? A gente põe assim, ó. Eu venho aqui dentro. Seguro bem aqui, ó. Ó. Boto aqui. Sai do outro lado. Em linha reta. Saio aqui do outro lado. Venho aqui. E passo só aqui pelo lado de dentro, ó. E volto. Só pelo lado de dentro, não o lado de fora. E puxo, ó. E dou uma puxadinha. Então, a gente consegue depois estar arrumando eles, colocando. Então, não passa desse ladinho aqui, só aqui dentro, ó. E como é que eu arremato? Eu dou uma puxadinha. E dou um pontinho. E dou um pontinho aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro braço. Esse que é de um lado pro outro. Boto aqui. Dou uma laçadinha assim. Ponho aqui, venho aqui, sai aqui, ó. 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 E daí eu puxo. Ó. Daí eu puxo, que ele vai estar segurando o presentinho. Pode fazer assim também, ó, passar aqui ao redor, ó, do bracinho, ó. Assim, vem aqui, ó, e dá um nozinho, também dá certo, tá? Segura aqui, ó. Faz a voltinha toda aqui ao redor do braço. Põe aqui, ó, e dá e puxa. Também dá certo. Sai a linha aqui atrás. E o outro é a mesma coisa. Igual aquele ali. A mesma coisa. Aqui, ó. Vem aqui. Passo aqui. E puxo. Ó. E puxo, porque eles estão assim de ladinho, então o braço passa pela frente do corpo mesmo, tá? Aí pode fazer assim, ó. Laça aqui, ó. Passa aqui dentro e puxa. Depois a gente vai segurar eles na árvore. Braços colocados. Esse que tá em pé, ele tem calça. A calça dele é bem simples, o desenho da calça dele já é assim. Então, vocês vão costurar aqui do ladinho e aqui no meio da perninha. Corta aqui no meio, corta o excesso e desvira.
meias virou, vamos vestir nele. Se vocês fizerem a calça com um veludinho, como eu fiz aqui, que dá uma esticadinha, ó, ele entra de boa, tá? Se vocês fizerem a calça com algum tricoline, daí tem que fazer a bainhazinha aqui embaixo. Esse tecido aqui não precisa fazer bainha, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uns pontinhos, porque depois vai um cintinho. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui na barriguinha, ó. E depois ele vai, ó, não precisa ser muito, pode ser mais espaçadinho, ó. Uns pontinhos mais espaçadinho. Um pontinho mais espaçadinho, porque depois vai o cintinho. Como que a gente faz o cintinho? Eu cortei um cintinho de 1,5 cm, de 1 cm. Essa fivelinha aqui também é de 1 cm. Então, eu faço assim, ó, meço aqui a barriguinha. Medir. Meço aqui o meio, que mais ou menos vai ficar aqui no meio. Esse cintinho, ele tem pontinho, né? Tem esse coisinha aqui no meio. Ó. O cintinho fica assim. Mais aqui na barriguinha, né? E passa ao redor. Então, aqui existe duas maneiras que vocês podem estar fazendo. Vocês podem estar dando um pontinho, mas tem que fazer uma coisa, um acabamento bem bonitinho, de pontinho. Ou vocês podem estar pegando a pega 1000 e colar um pouquinho. Ó. E pode dar uma coladinha ao redor da calça com a pega 1000. Vão dando pinguinho ou cola quente, quem tem habilidade com cola quente. E quem não tem, quiser dar um pontinho com a linha, pode dar. O jeito de colocar o cintinho em todos são iguais. Mede a circunferência deles. Comprem uma fivelinha pequena, de 2 centímetros. E daí, vocês dão um pontinho. Ó. Pontinho ao redor, assim, ó.
Pode ser uns pontos maiores, que aqui fique pequenininho e lá dentro vira um pontão. Ó. Ou pode estar colando o cintinho, que eu também, às vezes, colo. Quando é assim, muito fininho, para não ficar aparecendo muito. Ó, vamos dando uns pontinhos. Todo em volta. E vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros. Vão pegar, vão medir a circunferência dele. Ó, mede aqui a circunferência. Pega a fivelinha. E passa ao redor da barriguinha. Bota aqui, depois dá uma costuradinha, é a mesma coisa aqui. Então, é a mesma coisa, a gente coloca do mesmo jeito e coloca o cintinho neles, tá? Agora, a gente vai fazer os acabamentos de punho e de touca. Então, aqui a gente vai colocar os acabamentos de punhozinho e de touquinha. Pro acabamento da touca, eu vou usar parece um bluquezinho, ó, um pelinho. Eu gosto de usar pelinho não tão grande, tá? Mais miudinho, assim, até porque eles são menorzinhos, né? Deixa eu pôr aqui. Então, eu tiro uma tirinha de mais ou menos 7 centímetros e olha o que eu faço. Por ele ser pequenininho, eu faço assim, ó. Meço a cabecinha. Venho até aqui atrás. Ó, meço aqui, ó. Corto. Passo na máquina só aqui. Os meus ali, os primeiros, eu nem passei na máquina, fiz tudo na mão. Faço assim, ó. Coloco aqui.
e dou uns pontinhos na cabeça e na toquinha. E o bracinho, como é que eu faço? A mesma medida, meço em todos, ó, meço assim o bracinho, corto, fecho aqui. Desviro e visto. E assim eu vou fazer em todos eles, em todos os bracinhos e todas as toquinhas. Então, ó, é bem pequenininho e é bem fácil de fazer e a gente só dá uns pontos. Então, né, a gente pega aqui a linha, ó, e faz só uns pontão assim, ó. Cabeça e pelinho, ó. Aqui, pontinho pequenininho e lá embaixo, pontão grandão. Já sai aqui diante, ó. Pontão pequenininho, pontão. Até atrás. Aí, arremata. Feito isso aqui, o que que a gente fez? Ó, no mesmo do braço, põe nos pezinhos desses aqui, que não tem roupinha. E esse aqui que tá de ladinho, que vai segurar na árvore, tem só na mãozinha. Esse tem na mãozinha e no pezinho é o mesmo jeito. Mede aqui ao redor, faz só uma costura e encaixa, ó. Agora, eu vou pegar o tecido, que é o cor que eu fiz o rostinho. Vou lá no molde, tem o nariz. Vou riscar o nariz. Vou pegar aqui o tecido, a linha. Uma agulha aqui que eu enxergo. E vou fazer o narizinho. O narizinho é um fuxiquinho assim, ó. Assim também a gente faz, nesse mesmo estilo aqui, ó, a gente faz o pompom, põe plumante e costura aqui, tá? E o narizinho, eu gosto de colocar lã de feltragem dentro, pra ele ficar mais durinho. Pega a lã de feltragem, faço uma bolinha. Bota aqui dentro, ó.
Aperto bem. Que a lã de feltragem, ela não sai pra fora. E vou apertando o meu fuxiquinho. E vou deixando esse narizinho bem durinho. Ó, e vou deixando o narizinho, fica bem durinho. E assim eu vou fazer 3 narizinhos, um pra cada um. Eu vou montar só um rostinho aqui na aulinha, tá? Antes de eu montar o rostinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar os presentinhos. Então, os presentinhos que vão no corpo são bolinhas, tá? São bolinhas. E elas são colocadinhas assim. Vocês costuram ao redor, desvira, põe só um pouquinho de plumante, que é esse aqui que tem as bolinhas. E vocês vão posicionar aqui na roupinha. Coloquem do jeito que vocês querem. E como que vocês vão fazer? Vocês vão costurar essas bolinhas aqui no corpo, tá? Ó, aqui no corpinho, ó. A bolinha que vai pendurada, uma outra bolinha pendurada pequena, que se pendura é a que vai como é que a gente diz? Nos envelopezinhos da árvorezinha, ela é costurada na mãozinha dele. Então, o cordãozinho costura aqui, coloca o cordão até lá no último número, que alcança o último número, e daí vocês colocam, dão um pontinho aqui na mãozinha. E essa aqui, ó, vocês vão costurar no corpinho. Assim por trás, ó. Assim por trás, tá? Então, posiciona as bolinhas assim na mão, assim nele. Posiciona esse aqui como se ele estivesse segurando. E aqui vai a cordinha. O presentinho é muito fácil. É um quadradinho. Faz um buraquinho, desvira, coloca um pouquinho de plumante e daí vocês decoram. Eu coloquei assim, ó, uma tirinha de feltro e o lacinho que tá lá, ó. Deixei aqui tirinha e deixei aqui o lacinho pra montar com vocês, ó. O desenho do lacinho já ajuda, né? Ele já é um desenho bem fácil. Então, ó, o desenho assim, vocês dobram aqui, ó. Ó.
assim. E essa parte aqui, a parte de baixo, a gente coloca aqui bem no meio, ó. E daí já forma o laço. Deixa eu ver onde é que tá aqui, aqui. Ó. Já fica o lacinho, ó. Daí pode colocar um mini botãozinho, pode colocar uma pérolazinha, daí pode estar colocando o que vocês quiserem aqui no meio, tá? Esse vai aqui em cima. Ou vai aqui no meio, daí fica a critério de cada um. Quer colocar no meio, quer colocar em cima. Eu vou colocar aqui no meio, ó. Olha que bonitinho que fica. Aí, dou um pontinho aqui. Agora, eu já venho com essa agulha aqui, ó. Eu já jogo aqui pra lateral. E vou colocar isso aqui na mãozinha dele assim, ó. Ó. Vou colocar aqui da mãozinha dele, ó. Bem na pontinha assim, ó. Põe aqui por dentro da luvinha, ó. Ele tá segurando o presente. São 3 caixas. Se quiser fazer mais caixinha, não tem problema, tá? Daí vocês posicionam. Ah, quer botar uma assim, ó, botei assim. Eu botei... Eu boto assim, ó. Dou um pontinho. Ó, assim. Aí, eu posso colocar, se quiser colocar um botãozinho, ó. Se não quiser fazer lacinho, quiser botar um botãozinho, ó. Pode colocar. Pode colocar uma florzinha. Ó, pode fazer com coraçãozinho, botão de coraçãozinho, botão de enfeite, né? Ó, aí a gente coloca um assim, ó. Ou pode colocar um aqui, o outro assim. Eu coloquei assim, sobrepus assim, ó.
Então, aqui a gente une. E aqui a gente também une. Sim. E a gente, ó, deixa eles todos assim unidos, ó. Tá? Por quê? Porque a hora que a gente colocar ele na árvore, ele já vai estar. Pode colocar assim perto do pezinho, pode colocar assim de ladinho. Aí, vocês podem estar arrumando como vocês gostarem. Ó. Segurando, pode pôr aqui mais pra baixo. Aí, vão posicionando conforme for no caule, tá? Deixa eu puxar o caule pra cá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ó, aqui tá o caule. Vocês vão posicionar ele assim, ó. Sentada aqui, vocês vão dobrar, né? Vão costurar. Posiciona ele aqui sentadinho, ó. Vocês vão costurar assim, ó, aqui e aqui, ó. Ó. Aqui e aqui. Aqui, vocês vão dar um pontinho aqui também, ó. Ele tá com a touquinha aqui pra cima. Vão costurar aqui no presente, na mãozinha, ó. Aqui no caule. E daí, vão posicionar esses aqui de baixo, ó. Pode posicionar assim sobre a perninha, ó. Aqui. Sobre a perninha. Pode colocar assim, pezinho. Pode colocar assim de ladinho, ó. Desde que ele pegue aqui na costura, pra ter base. Pode colocar esse aqui mais assim de ladinho, ó. Por cima desse presentinho. Pode colocar assim, ó. Estão vendo? Ó. Daí, vocês vão... Como que vocês vão costurar? Vão costurar aqui por trás, ó. Pontinho, pontinho. Depois vocês perguntam, ai, como é que tu colou? Eu não colei, eu vou costurar. Vou dar um pontinho aqui sempre ao redor. Então, quando eu falo que é ao redor aqui por trás, tá? Que ele não passe na frente. Pode colocar essa touca aqui pra baixo, se preferir. Daí, vão fazendo o que vocês... Ah, eu quero esse aqui em cima. Não tem problema, ele pode ficar sentado aqui em cima também. Não tem problema. Aí, pode, em vez de fazer bolinha, faz o presentinho pra entrar, ó. E esse aqui encaixa aqui em cima, aqui, ó. Ele encaixa aqui e o corpo dele, então, é costurado até o final da árvore. Corpo e árvore, corpo e árvore, corpo e árvore. Sempre assim, ele vai ficar preso aqui. No corpo e na árvore. Ó, vocês vão costurar. Esse aqui, vocês podem costurar aqui na frente, em cima do bolso aqui, ó. Na parte que faz aqui o bolso, ó. E costura todo em volta. Todo em volta. Esse aqui. Esse aqui do ladinho, esse aqui de ladinho, vocês já vão fazer diferente. Vocês vão encaixar aqui uma perninha aqui atrás, uma aqui na frente, um bracinho pra trás, outro bracinho aqui pra frente, ó. Pode botar mais pra cima, mais pra baixo. Aí, é vocês que vão brincar. É vocês que vão decidir aonde ele vai. E vão costurar. Ó, e costura aqui. E costura o bracinho aqui, ó.
os dois bracinhos, assim. Porque aqui em cima vai o passarinho. O passarinho, ai, como é que costura o passarinho? Costura todo em volta, enche e põe o biquinho e a asinha, ó. Daí eles vão estar com barbinha. Agora eu vou fazer uma barbinha para vocês verem. Por quê? Porque todo formato de rosto é igual. Todo formato de rostinho é igual. Vou fazer esse rostinho aqui. A agulha tem que ser de feltragem. Ah, aqui, ó, vocês podem estar decorando com botãozinho, tá? Pode estar fazendo, preenchendo. Aqui eu pego a lã, não muita lã, ó, porque o rosto é pequeno, tá? Então, ó, de um molho ainda eu tirei, então é bem pouquinha lã. Faço isso aqui. Coloco aqui. Não, ainda tem muita lã, vou tirar mais um pouquinho. É bem pouquinha, porque o rostinho é pequenininho. Eu vou colocar aqui, ó, e vou feltrar. Essa feltragem aqui, ela não é aquela que faz... Ela é pouquinho, ó. Pouquinha. Deixa eu botar aqui pra me dar uma espiadinha. Vou pegar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Da própria lã, eu amarro aqui no meio, ó. Faço isso aqui. Faço uma caminha aqui, ó. Ponho aqui no meio. E faço aqui, ó. Ó. Fez isso aqui, eu enrosco aqui, ó. Levanto um pouquinho pra fazer o bigode. E daí o bigode, eu feltro só aqui na pontinha, ó. Aí, aqui, eu vou colar o narizinho. Não tem outro jeito, tem que ser coladinho. Eu vou botar um alfinete. Ó, tem que colar. E daí, eu faço o olhinho. Esse olhinho é tão pequenininho que eu já faço com a própria caneta Micron. As duas bolinhas e já pinto, tá? Com a própria canetinha. Ó, faço as duas bolinhas. Faço os cílios. Aqui. Faço um leve risquinho assim em cima, ó. Bem pequititinho. E com a própria canetinha aqui, como a bolinha é tão pequenininha, eu já preencho aqui a bolinha. Ah, Sheila, eu tenho medo de fazer olhinho, tenho medo de fazer bolinha. Pega a caneta fantasminha. Eu comecei assim. Risco com a caneta fantasminha. Risco com a caneta fantasminha para depois, então, eu fazer com a caneta permanente.
É muito fácil. Não precisa ter medo. Eu quero o pinga-bolinha. Com o número 1, eu faço aqui um pinguinho só de olhinho. Só um pinguinho. Eu gosto de passar o blushzinho. Eu passo depois que eu colar o narizinho, ó. E o óculos, eu faço com arame, número 18. Como esse olhinho não é muito grande, eu não posso fazer um óculos muito grande. Vou pegar esse aqui pra ver se dá. Eu enrolo para um lado. Com o meu dedo aqui, ó, eu faço assim, ó, pra fazer essa voltinha. Tiro daqui e enrolo, então, pro outro lado. Faço lados opostos. E daí, eu pego e colo aqui na pontinha do nariz aqui, ó. Na pontinha do nariz, ó. Vou botar aqui com um alfinetinho. Eu colo assim, ó, na pontinha do nariz. E assim é o rostinho de todos eles. Todos eles é esse rostinho aqui, ó. Pouquinha barba. O jeito de posicionar ali, eu já falei como que é. Pra fazer o fuxico, pra botar aqui na bolinha, na pontinha, vocês vão cortar a mesma bolinha daqui, ó. Vão fazer um fuxiquinho, vão botar um pouquinho de plumante e vão costurar aqui. Aí pode enfeitar com douradinho, ou pode deixar assim. Aí vai a critério de cada um. A bolinha pequena é aqui, outra bolinha pequena é que vai pendurar numa cordinha, ou num sisal, ou numa fita, no que vocês quiserem, num cordão. Aí fica a critério de cada uma. Essa cordinha vocês vão puxar, que chega até o número 25, medir, e daí é os tantos certinho para costurar. Aí vocês costuram por trás, ó, e daí fica prontinho. Vou mostrar aqui o prontinho para vocês, ó. O que eu fiz, ó? Eu peguei a cordinha, costurei na mãozinha, ó, um cordão que vai até o número 25. O meu não vai, tem que medir e ir até o número 25. Aqui que eu falei pra vocês que eu costurei, ó. Aqui também, que são os costurados. E o passarinho, que eu vi que eu esqueci de costurar, ele é bem fácil, ó. Vocês costuram ao redor, costura todo ao redor, deixa um pedacinho pra desvirar, desvira, cola um pedacinho de feltro aqui, põe um olhinho e cola a asinha. Pode colar a asinha. Ó, o presentinho, ó. E o rostinho é todos iguais. E daí dá pra vocês aí brincar, trocar, quiser botar esse em cima, esse embaixo. Aí fica a critério de cada um. O que mais vocês gostarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que aprendam, que façam muito, que vende muito e que seja muito feliz. Obrigada pela aula de hoje.